Olá, meus queridos, meus companheiros, seguidores do canal, visitantes, os irmãos das congregações, os irmãos da Sociedade Torre de Vigia, os irmãos de outras denominações bíblicas, ou denominações religiosas. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo, onde nós vamos considerar brevemente um pouquinho a respeito de um exemplo que é considerado o primeiro mártir cristão, seguidor de Jesus Cristo, Estevão. E observando o exemplo de Estevão, nós vamos procurar extrair daqui do exemplo dele exemplos para nós, na verdade, características ou situações que podem agregar na nossa vida cristã um pouco mais de fé, de força, de coragem para enfrentarmos as diversas provações ou situações dificultosas que talvez venhamos a enfrentar ou estejamos enfrentando, ou talvez já enfrentamos e sofremos sequelas, ainda sofremos os efeitos de termos enfrentado situações parecidas com a de Estevão. Qual era o cenário? Estevão viveu, o cenário se dá mais ou menos assim: os apóstolos estão empreendendo a atividade de pregação que Jesus instituiu, os treinou para isso, para que eles pudessem também treinar outros, para que a obra de pregação fosse feita em toda a terra habitada. Enquanto eles estavam mais concentrados lá em Jerusalém, e vinham diversas pessoas adorar a Deus em Jerusalém, onde era o centro da adoração, onde havia o templo, onde ainda se utilizava fazer sacrifícios no templo, existia ainda o arranjo de sacerdote, sumo sacerdote, etc. Muitos estavam ouvindo a mensagem pregada pelos discípulos de Jesus e estavam se tornando cristãos. Então, muitos judeus se tornavam cristãos. Os judeus estavam espalhados por vários países, vários territórios. Depois que houve a chamada diáspora, foi quando os israelitas foram levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia, e lá ficaram cativos por décadas, no período lá do profeta Daniel e Jeremias. Então, depois que eles foram libertados pelo rei Ciro, pela Medo-Pérsia, eles foram libertados para voltar para o seu lugar, mas nem todo mundo retornou para Jerusalém para reconstruir, lá junto com Neemias, Esdras e outros. Muitos foram para outros territórios, para outras regiões, e nessas regiões eles criavam sinagogas e continuavam adorando a Deus, lendo as leis e obedecendo os mandamentos. E essa grande dispersão é que foi chamado de diáspora. Então, mas o centro da adoração principal ainda era Jerusalém. Muitos vinham adorar a Deus, a Jeová, lá em Jerusalém. E os apóstolos estavam concentrados, os discípulos estavam concentrados ali. Então muitos estavam se convertendo ao cristianismo, se tornando seguidor de Jesus, embora ainda fossem judeus. E havia muitos então judeus que falavam a língua grega, falavam outros idiomas. Nessa época aí então estava havendo um problema. Por quê? Porque essas pessoas que vinham, eles precisavam de lugar para ficar, precisavam de alimentação, moradia, estadia e alimentação, às vezes até roupa talvez. Então, os discípulos de Jesus se juntavam, faziam contribuições, donativos, distribuíam os alimentos, racionavam para dividir para todo mundo, mas estava havendo um problema, Algumas mulheres de língua grega não estavam recebendo a sua porção adequadamente, isso deu um problema. Aí os apóstolos foram notificados e fizeram um arranjo. E esse arranjo envolve Estevão e suas qualificações. E é disso que nós queremos falar. Queremos primeiro chamar a atenção às qualificações de Estevão e depois nós vamos falar sobre o que aconteceu com ele. Por isso estamos dando esse pano de fundo aqui, para você entender. Então, Atos capítulo 6 diz assim, versículo 1. Naqueles dias, ao aumentar o número dos discípulos, os judeus que falavam grego começaram a reclamar dos judeus que falavam hebraico, porque as suas viúvas estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária. De modo que os 12, esses 12 aqui já estavam com Matias, o novo apóstolo, que substituiu Judas Iscariotes. Então, de modo que os 12 reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não é correto que deixemos a palavra de Deus para servir alimento às mesas. Portanto, irmãos, escolhamos entre vocês 7 homens, escolham entre vocês. Então, os apóstolos pediu que os próprios irmãos escolhessem entre eles 7 homens de boa reputação,
Grave bem esse detalhe. Eles iam escolher homens de boa reputação, homens idôneos, homens honestos, homens corretos, de boa reputação, cheios de espírito, ou seja, pessoas com espiritualidade, cuja adoração fosse zelosa, fervorosa, cheios de espírito e de sabedoria. Então precisava ser pessoas que tinham bom discernimento, bom juízo, boa conduta, bom julgamento da vida, né? Boa experiência de vida. Para quê? Aí diz aí, ó, e de sabedoria, e nós os designaremos para essa tarefa necessária. Mas nós mesmos nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, ao ensino. O que eles disseram agradou a toda a multidão e escolheram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo. Então a Bíblia descreve Estevão aqui para nós como sendo um homem de boa reputação, cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria, um homem cheio de fé. E aí também, né, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Eles os levaram aos apóstolos e depois de orar, lhes impuseram as mãos. Então foram designados. Então Estevão era encarado lá por toda a multidão, por todos, como um homem de boa reputação, um homem cheio de fé, cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria, capacitado, né, para as atividades ali envolvidas. Aí o que aconteceu? Estevão não só estava envolvido na distribuição dos alimentos diários, né, nas separações de bens materiais para ajudar os necessitados. A Bíblia diz aqui no versículo 7, Assim a palavra de Deus continuava se espalhando e o número de discípulos se multiplicava muito em Jerusalém. E uma grande multidão de sacerdotes se tornou obedientes à fé. Então os homens que serviam lá no templo, no arranjo antigo, né, depois da morte de Jesus, esse arranjo veio a ser descontinuado, o arranjo do templo, porque tudo aquilo prefigurava, né, o sacrifício de Jesus e coisas espirituais maiores, como é bem descrito lá no livro de Hebreus, especialmente nos capítulos 9, 10 e 11. Então, muitos sacerdotes se tornaram cristãos também, diz o versículo 7. O 8. Estevão, cheio de favor divino e de poder, realizava grandes sinais e milagres entre o povo. Mas alguns homens da chamada sinagoga dos libertos, aqui algumas seitas, né, dos judeus lá, que viviam na região, Sinagoga dos Libertos, junto com alguns sirineus e alexandrinos, bem como alguns da Cilícia e da Ásia, vieram para discutir com Estevão. Então haviam lá os ciumentos, né, que viram Estevão agindo. Ele era bem quisto pelos cristãos, pelas multidões, era um homem cheio de fé, de Espírito Santo, de sabedoria. Então os ciumentos viram ele fazendo o que ele estava fazendo e ficaram com ciúme e vieram discutir com ele. Versículo 10. Contudo, não puderam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, eles não tinham como contra-argumentar com Estevão, não tinham como vencê-lo em palavras, em ideias e argumentações. Então, o que aconteceu? Versículo 11. Então, eles secretamente persuadiram alguns homens a dizer: nós o ouvimos falar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Criaram uma sedição ali, criaram uma intriga para tentar atacar Estevão de alguma forma, já que não conseguiam vencê-lo em palavras, né, em sabedoria. E eles atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e numa investida agarraram-no e levaram-no ao Sinédrio. O Sinédrio, como nós já citamos aqui várias vezes, era um Supremo Tribunal, onde havia reunido cerca de 71 homens, liderados principalmente pelo sumo sacerdote, e outros homens, né, de poder, como sacerdotes, outros que já foram sacerdotes, antigos sumos sacerdotes. Apresentaram então testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. O que era naturalmente mentira, acusações falsas, deturpavam o que Estevão estava falando, porque eles não conseguiam refutar Estevão, não conseguiam vencê-lo em palavras e argumentos, e aí o que restava? Mentir.
Eles tinham que inventar, serem sinuosos, fazer o ataque chamado ad hominem, atacar a pessoa de Estevão, jogando contra ele, contra a sua reputação, falsas acusações. Aí eles ainda continuam no 14. Por exemplo, nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, derrubará este lugar e mudará os costumes que Moisés nos transmitiu. Versículo 15. E quando todos os sentados no sinédrio fixaram os olhos nele, viram que o seu rosto era como o rosto de um anjo. Isso aqui alguns estudiosos eruditos dizem, né, que talvez a serenidade de Estevão, né, a sua paz, a sua fisionomia pacífica, a tranquilidade com a qual ele se apresentava diante dessa situação difícil, era como se eles dissessem: é espantoso um homem ficar nessa postura diante disso tudo. Então, descrevem, né, como se ele fosse um anjo. O capítulo 7 inicia então dizendo assim: mas o sumo sacerdote perguntou: isso é verdade? Perguntou para Estevão. Imagine se você estivesse lá. Como você agiria? O sumo sacerdote e o sinédrio. O sinédrio era como se fosse um corpo governante, digamos assim, da chamada organização de Deus no passado, que era o arranjo que Deus usava ali, sumo sacerdote, sacerdotes, o templo, a adoração, etc. Então eles deviam fazer cumprir a lei. E eles estavam ali interrogando Estevão, que tecnicamente, para eles, estava atacando a eles, estava indo de encontro contra o corpo governante. Então, para vencer Estevão, já que não podiam vencer em palavras, em debates e argumentos, eles tinham que inventar mentiras contra Estevão. O versículo 2 do 7 diz: Estevão respondeu. Olha a maneira como Estevão responde. Homens, irmãos e pais, escutem. Estevão chamou todos eles, seus acusadores falsos, aqueles que eram contra ele, que estavam o atacando com mentiras. Ainda assim, serenamente, tranquilamente, ele os chamou de irmãos. Que exemplo excelente, né? Que exemplo de cristão, de discípulo de Jesus, que é digno de ser imitado. E aí ele começa a discorrer aqui num discurso longo, recapitulando desde os dias de Abraão para até os dias de Jesus. E interessante é que Estevão faz aqui algumas observações que a gente não encontra nas Escrituras, né? Mostrando aqui que ele estava sendo realmente inspirado por Deus. Por exemplo, no versículo 22, ele fala de algo que não é citado por nenhum outro escritor bíblico. Ele menciona que Moisés foi instruído em toda a sabedoria do Egito. No versículo 48 aqui do capítulo 7, Estevão menciona o seguinte, é algo também que nós queremos extrair aqui como lição. Contudo, o Altíssimo não mora, aqui já na época de Salomão, contudo, o Altíssimo não mora em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o apoio ou escabelo para os meus pés. Que tipo de casa construirão para mim, diz Jeová? Onde seria o meu lugar de descanso? Não foi a minha mão que fez todas as coisas? Essas palavras de Estevão aqui é interessante porque elas estão de acordo com o que Jesus falou para a samaritana lá em João capítulo 4, versículos 23 e 24. Nem neste monte Gerizim lá dos samaritanos, nem no templo, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então, Deus, Jeová, ele não está dentro de uma caixa, ele não está limitado a uma organização humana, como alguns ensinam, né? Ele não pertence à religião tal. O nome Jeová, a palavra, né, o nome de Deus, não é exclusivo de religião nenhuma. Alguns querem, né, serem donos, dizer que faz parte dos seus direitos autorais. Ninguém pode usar o nome de Jeová. Só aquela religião ali ou aquela outra ali. Então, Jeová Deus, o nosso Criador, ele não é pertencente a organização religiosa nenhuma. Como Jesus disse, os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e verdade. É esse que o Pai está buscando. Então ele não mora na sua igreja, ele não mora naquele templo, ele não mora naquela paróquia. Entende?
Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo. Ele não pode estar resumido, limitado a nada, absolutamente nada. Do versículo 51, então, Estevão os acusa. Ele faz uma acusação contra os seus próprios acusadores. Ele vira para o Sinédrio, o corpo governante, a autoridade suprema ali dos judeus. Ele vira para eles. Então, se você acha, se você pensa que é falta de respeito, que é anticristão, você falar diretamente para uma autoridade religiosa, qualquer que seja, contra os seus ensinamentos falsos que estão indo de encontro com as Escrituras. Então, olhando o exemplo de Estevão, veja, isso não é falta de respeito. Não é arrogância, nem falta de humildade. Pelo contrário, é amor, primariamente, a Jeová, Deus, o Deus da verdade. A sua palavra, a verdade. A Jesus Cristo, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. É amor às pessoas que precisam conhecer a verdade. E a vontade de Deus está lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, é que todas as pessoas alcancem o arrependimento e venham a ter um conhecimento exato da verdade para que sejam salvas. Então é por meio desse amor que nós expomos e apontamos, por assim dizer, o dedo na cara dos líderes religiosos que ensinam inverdades, mentiras, doutrinas falsas. E Estevão então falou para eles: homens obstinados e incircuncisos no coração e nos ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então a mesma coisa nós podemos dizer ao corpo governante de hoje, aos líderes de religiões de seitas, que resistem ao Espírito Santo, ou seja, que querem ir além daquilo que o Espírito Santo inspirou na palavra de Deus, querem inserir suas ideias humanas, que ficam mudando de tempos em tempos e ficam atacando, como atacaram Estevão, o acusando, insinuando mentiras contra eles, fazendo falsas acusações. Talvez eles ali poderiam estar chamando Estevão de apóstata, de anticristo, não porque eles não respeitavam Jesus, né? Mas de apóstata, de opositor, de herege, blasfemador. E é como hoje fazem também para com aqueles que querem defender as Escrituras. Então, se você defende as Escrituras, não tenha medo da autoridade religiosa. Como Estevão não teve medo do Sinédrio. Ele disse: vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim como seus antepassados fizeram, vocês também fazem. A qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Sim, mataram os que anunciaram antecipadamente a vinda do justo, cujos traidores e assassinos vocês se tornaram agora. Vocês que receberam a lei conforme transmitida por anjos, mas não aguardaram. Então, da mesma forma hoje, os líderes religiosos, o corpo governante de hoje, das organizações que dizem ser a organização de Deus, da mesma forma eles receberam a lei, receberam a Bíblia, mas não guardam, não obedecem, não seguem a lei de Cristo. Qual é a reação deles quando nós falamos para eles que eles estão errados de acordo com a Bíblia? Qual é a reação deles? Essa reação aqui que eles tiveram com Estevão. 54. Quando ouviram essas coisas, ficaram furiosos no coração e começaram a ranger os dentes contra ele. Mas ele, cheio de Espírito Santo, olhou fixadamente para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles clamaram ao máximo da sua voz e puseram as mãos nos ouvidos e avançaram todos juntos contra ele. Essa é a reação. Ele está com os ouvidos. Quando você expõe as verdades da Bíblia para membros de seitas de controle mental, líderes de seitas de controle mental, que são chamados corpo governante, autoridade máxima, profeta, ou o que quer que seja, quando você expõe o erro deles de acordo com a Bíblia, eles tapam os ouvidos, eles não querem ouvir, eles fogem para lá e para cá, eles começam a falar outras coisas, a falar mais alto, a ranger os dentes. É assim que eles fazem, dar de ombros, ou te acusar de qualquer coisa, no ataque ad hominem.
Em vez de refutar o que você está dizendo, eles atacam você, sua pessoa, insinuando suposições. É porque você quer fazer coisas erradas. Imagine que eles poderiam estar dizendo para Estevão, né? Você não quer obedecer a gente porque você quer ser um rebelde, porque você quer fazer um monte de coisa errada, é por isso. E aí começa a insinuar um monte de besteiras. Ao invés de refutar o argumento, tentam atacar o argumentador. Esse é o ataque ad hominem, característicos em religiões falsas, em seitas de controle mental, em líderes autoritários, fundamentalistas. Do versículo 58 diz assim, depois que eles avançaram todos juntos contra ele, depois de expulsá-lo, ele foi desassociado, ele foi expulso. Estevão foi expulso, foi desassociado, porque defendeu a verdade, porque falou contra o corpo governante. Então, depois de expulsá-lo da cidade, começaram a apedrejá-lo. Hoje em dia, a lei não permite, embora os líderes de seitas de controle mental, membros de seitas de controle mental, desejem, né? Eles até lamentam as leis hoje não permitirem, né, que algo assim que fizeram com Estevão seja feito hoje. Eles lamentam isso. Em algumas publicações eles até dizem, e eu já citei aqui em alguns vídeos, já citei isso em alguns vídeos meus aqui no canal. Eles lamentam que as leis não permitem que eles queimem, que eles apedrejem, que eles matem os chamados apóstatas. Como Estevão, aqui poderia naturalmente ser chamado de apóstata por eles, porque rejeitou os argumentos deles, as doutrinas deles, e defendeu o ensinamento de Cristo e da lei, da palavra de Deus, acima dos homens. Enquanto apedrejavam Estevão, aliás, ainda aqui no 58, depois de expulsá-lo da cidade, começaram a apedrejá-lo, as testemunhas deixaram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. O apóstolo Paulo, que depois veio a ser conhecido assim, né? Estava ali. Enquanto apedrejavam Estevão, este fez um apelo. Senhor Jesus, receba o meu espírito. Que mostra a fé de Estevão, né? A sua devoção. Tudo aquilo ali ele estava fazendo em nome de Jesus. Hoje, membros de seitas de controle mental, quando são perseguidos por serem extremistas, porque estão seguindo as diretrizes da sua organização, não a da Bíblia. Seitas de controle mental são chamadas em alguns países, por algumas autoridades de extremistas, não porque estão seguindo a Bíblia, mas porque estão seguindo doutrinas de homens. Estão seguindo mandamentos de homens, como por exemplo, não poder dar um simples oi para uma pessoa que simplesmente discorda da liderança. É extremismo. Uma pessoa que decide mudar de religião é tratada como um anticristo, como um apóstolo. Ele é rechaçado na família, ele é mal falado na vizinhança, na comunidade religiosa, eles o difamam, eles anunciam seu nome passa de boca em boca sendo difamado. As famílias são divididas, esposas são incentivadas a se divorciar dos maridos e vice-versa. Os filhos são incentivados a não respeitar o pai ou a mãe, caso esses decidam preferir a Bíblia do que as doutrinas da sua liderança. Essas seitas são consideradas extremistas. É assim que acontece. E aí o que acontece? Estevão aqui cheio de fé em Cristo, está morrendo apedrejado por causa de Cristo. Esses que são perseguidos, membros dessas seitas, não estão sendo perseguidos pela causa de Cristo, por causa da liderança, por causa de doutrinas de homens, não por causa da Bíblia, nem por causa de Jesus. Diferente Estevão, ele olhou para Jesus, ele estava morrendo ali por defender Jesus. Os verdadeiros discípulos de Cristo são perseguidos porque defendem Jesus, porque confirmam, reafirmam, pregam que só há um caminho para a salvação. Não há nenhum outro nome debaixo do céu que tenha sido dado para sermos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Está lá em Atos 4:12, 11 e 12. É dele que todos os profetas dão testemunho, por meio dele que todos seremos salvos. Atos capítulo 10, versículos 42 e 43. Os verdadeiros cristãos são perseguidos pela causa de Cristo. Os falsos cristãos, que são membros de seitas de controle mental, ainda que eles sejam sinceros e queiram fazer a vontade de Deus, eles estão sendo perseguidos
porque estão seguindo a sua liderança, com doutrinas de homens que dividem família e não refletem os ensinamentos de Cristo. Há uma enorme diferença. Se fosse para ser assim, quem é perseguido é verdadeiro cristão, então os muçulmanos são verdadeiros cristãos, porque eles também são perseguidos como extremistas. A cientologia é perseguida na Rússia também, então ela é verdadeira cristã porque ela está sendo perseguida. Os mormons são verdadeiros cristãos porque eles também são perseguidos na Rússia, são banidos, são proibidos na Coreia. Então, se for com a questão de ser perseguido, né, os homossexuais então são verdadeiros cristãos porque eles também são perseguidos. E agora? Ou, digamos assim, os satanistas são verdadeiros cristãos porque eles também são perseguidos. Em alguns países são liberados. Como, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem até igreja de Satanás, né? Igreja de Satã, com imagem de Bafomete, etc. Também são verdadeiros cristãos porque são perseguidos, é isso? Então, o fato de ser perseguido significa ser verdadeiro cristão? Então, os bandidos, digamos assim, os criminosos que são perseguidos pela polícia, são verdadeiros cristãos porque eles são perseguidos? Então, o que torna ser verdadeiro cristão é ser perseguido pela causa de Cristo. Não é meramente ser perseguido por qualquer coisa, só porque você é membro de uma religião, de uma denominação dita cristã ou religiosa, não te faz verdadeiro cristão ser perseguido. Como no caso, eles estão sendo perseguidos por ensinar doutrinas extremistas antibíblicas. No versículo 60 ainda temos outra lição aqui de Estevão. Então, ajoelhando-se, ele clamou com voz forte: Jeová, não os condenes por este pecado. E dizendo isso, adormeceu na morte. Estevão, mesmo estando sendo apedrejado, mesmo tendo sido difamado, acusado, expulso, desassociado, ainda os perdoou, ainda os tratou bem, ainda os tratou com dignidade e pediu perdão a eles. Um verdadeiro cristão também carrega esta marca, não leva este rancor para com as pessoas. Nós podemos até, talvez, ter rancor dos ensinamentos falsos, das doutrinas erradas, da maldade da liderança de determinadas religiões. Mas para com pessoas individuais, como acontece às vezes, vem alguns aqui e fazem ataques verbais, né? Alguns membros lá da organização que eu era membro, Sociedade Torre de Vigia, alguns irmãos lá, Testemunhos de Jeová, vêm aqui no canal, xingam, né? Debocham, zombam, insinuam um monte de coisas, né? Menciona aí um monte de barbaridades a respeito da minha pessoa, pessoas que não me conhecem, né? Não sabem o que se passou, mas eu entendo que eles estão aqui, assim como estes que apedrejaram Estevão, eles estavam fazendo isso achando que estavam fazendo certo, como o apóstolo Paulo, né? Estava aqui também aprovando, também acreditava estar fazendo o certo, um serviço a Deus, como Jesus disse lá no livro do Evangelho de João, nos capítulos 15, 16, ele disse que nós seríamos perseguidos por causa dele, e muitos nos arrastariam das sinagogas e praça pública, etc., levariam aos tribunais, achando estar fazendo um serviço a Deus. Então, esses que fazem isso, vocês, irmãos, de coração, que vem aqui, escreve aí nos comentários, né? Acusa, fala um monte de coisas horríveis. É claro que vocês fazem isso com um perfil falso, porque se os irmãos lá, os anciãos, descobrir, eles também vão te perseguir da mesma forma como me perseguiram. Eles vão te expulsar também e vão te chamar de apóstata da mesma forma. Mesmo você estando aqui defendendo eles, eles ainda vão te expulsar como um apóstata e você vai ser difamado da mesma forma. Então, fica tranquilo. Mesmo que você queira vir aqui, dar dislike e escrever aí qualquer coisa, fica tranquilo, não tem problema nenhum. Porque eu entendo que você está fazendo isso, acreditando que está fazendo o certo. Esse é um exemplo de Estevão e eu gostaria de encorajar você na sua fé em Cristo. Não desista de defender a palavra de Deus, defender a verdade, de falar de Jesus para as pessoas. Mesmo diante do tribunal, como Estevão que estava diante do tribunal, mesmo que venhamos a ser levados a um tribunal, a autoridades, para defender, que defendamos com coragem, pedindo a ajuda do Espírito Santo para ter forças para fazer isso com sabedoria, como Estevão fez. E o testemunho dele também serve de testemunho para nós, nos fortalece e muito.
Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Foi um prazer. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá. Duros de cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Também vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por disposição dos anjos e não aguardastes. Blasfemo! Isso é uma blasfêmia indecorosa!